O tema de hoje é um tema assim, ele é muito complexo e muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Eu não sei se confunde porque quer confundir ou porque confunde mesmo, né? Porque tem duas coisas. Tem uns que querem confundir porque gostam de confundir, outros confundem porque não vem entendimento, sabedoria e tudo. Entregar antes de receber. Tem muita gente que quer receber antes de entregar, né? Então, nós vamos falar sobre entregar antes de receber. Nós estamos aqui, Eclesiastes 11, de 1 a 9. O texto fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo as árvores para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabe qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozija-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá conta, né? Abre seu olho aí para isso aí. Salomão sabia o que era investir com sabedoria. Ele nos aconselha a sermos generosos, entregando-se antes de procurar receber. E por que deve partir de nós a iniciativa de entregar? Porque no final sabemos que teremos um grande retorno. Então, Cristiano, por que nós temos que nos entregar? A iniciativa tem que ser nossa. Eu entendo, nós entendemos, entende-se que é aquela lei da semeadura, essa lei criada por Deus, né? Independente de qual seja a semeadura, você é quem decide semear. E quando você semeia, ou seja, quando você está semeando, você está entregando. Eu entendo que você está entregando, seja em qual for o âmbito, né? Espiritual, no âmbito familiar, no âmbito organizacional. O que o indivíduo semeia, o que a pessoa semeia, ela vai colher. Na realidade, esse texto fala dessa semeadura, ou seja, ele fala de você entregar primeiro para depois receber. E o que eu fico extasiado em saber que a Bíblia é um manual de vida para todas as áreas, né, para todos os pilares de nossas vidas, é nesse fator de entrega, ou seja, entregamos uma semente e logo aquela semente brota e nos traz um retorno tão exorbitante, tão grande. Então, o indivíduo, a pessoa, o ser, ele tem que entender que antes de colher, tem de se semear. E, seja qual for a semeadura, somos livres para semear, mas, porém, escravos das consequências, ou seja, dos frutos, teremos que colher. Aquilo que plantar, certamente, né, ceifará. Isso ceifará. Gálatas 6, né? isso. Mas é muito interessante a gente ter essa disposição de entrega. Eu acho que isso é extremamente importante. Essa disponibilidade de entrega e até mesmo sem estar necessariamente pensando na colheita. Né? A entrega quando você se doa, quando você se dá, quando você se permite. Né? Eu acho isso extremamente interessante. Mas eu queria já ler uma participação, porque a gente já tem algumas aqui, e eu gostaria de ler a participação. O DDD é 33 e diz assim: a paz do Senhor, que Deus continue abençoando vocês. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Sou recém-convertida e estou vivendo várias experiências na vida espiritual. Porém, há momentos que penso tudo estar tão bem e por isso vou passar por momentos difíceis. Para que assim seja o processo do meu testemunho. E isso me faz ficar com medo,
Queria saber se este medo faz parte desse primeiro processo e como eu faço para lidar com isso. Ore por mim e minha família. Eu achei interessante essas duas questões, né? Até na questão da antecipação. Sim. Né? Eu queria que, de repente, você pudesse comentar isso. Com certeza. Guerra. A primeira coisa é a questão de você tirar da mente, né? Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Pense nessa questão de ser acrescentado. Você está pensando em ser diminuído e não acrescentado. Né? Não fique preocupado, porque muitas vezes as pessoas falam assim, você vai ter que passar por provação, vai ter que passar por isso. Preocupa com isso, não. Se você está sentindo bem, o coração está cheio, deixa isso caminhar no seu coração, porque realmente isso vai criar um medo, não é? Muitas vezes as pessoas colocam esse medo. Não preocupe com amanhã, não. Amanhã pertence a Deus. E o mesmo capítulo, ele fala assim, já basta o mal de cada dia. Para que eu vou ficar pensando no que vai acontecer amanhã? Vou curtir as coisas que Deus tem me dado. Eu tenho que entender que eu estou no reino de Deus. Deus é soberano, que eu sou filho do rei e eu tenho que procurar curtir as coisas boas. Não é isso, Cris? Faz igual o Cris aqui, que curte as coisas boas, né, Cris? Sim, sim. Se curta aqui, estou até curtindo vocês, coisa boa. Na realidade, eu gostei desse medo, Sim. do início, recém-convertida, mas é uma oportunidade de você se entregar. Os que confiam no Senhor não se perdem, são como, né? Os plantados são como os montes que não se abalam e permanecem para sempre, né? São como árvores plantadas junto a ribeiros, né? Então é um momento de entrega. Aproveita esse momento, lembrando, cada um tem a sua experiência. O seu nível de entrega vai determinar o quanto você vai colher desse Deus no futuro. Se entrega a Ele, como está dizendo assim, se lança nele, nesse primeiro amor, essa coisa tão gostosa, né? E viva o hoje, experimente o hoje. Aproveite esse primeiro amor, aproveite esse primeiro amor, que ele perdure Exatamente. por muito tempo, né? Por muitos anos, né? Tira o medo do coração, Tira o né? medo. Porque muitas vezes as pessoas até... É porque tem muita gente que tem essa coisa na mente, né? Você encontra, como é que tá aí? Nossa, só luta, só guerra, tô no miúdo, tô não sei o que. Só guerra, não o guerra, né? Né? Não o guerra. Aí põe medo, mas tira esse medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Okay. Amém? Tem uma outra pergunta, Sim. uma participação aqui, que ela também aborda a questão do medo. Ela fala assim, olá, eu entrei em um propósito com o Senhor de jejuar das 8 até 11 horas. A cada dia jejuar pela minha libertação. Mas estou fraquejando, o que me faz sentir fraca. Parece que não existe esperança em mim. E tenho também medo de me batizar e não conseguir parar de errar, pois está sendo uma luta para mim me livrar de muitas coisas que me afastam de Deus, principalmente os sentimentos. Guardo muita ferida dentro de mim, feridas do passado e do presente. Orem por mim. Quase me esqueci. Amo a Rede Super, o André Valadão, e o pastor Lucinho e o pastor Rogerinho. Obrigado. Amém. Um dia vou aí assistir um culto assim que o Senhor me der condições. Bruna, de São João del Rei. Bruna, eu acho que a gente não precisa ter medo de experimentar as coisas de Deus. Medo de errar não deve ser a nossa motivação paralisante, como a gente já falou aqui agora há pouco. Porque errar, nós sempre vamos correr esse risco. Todas as vezes que temos que tomar uma decisão, nós corremos o risco de errar. Então, toda decisão é 50% possibilidades de acertar, 50% possibilidades de errar. O que faz a diferença é quando nós reconhecemos aonde erramos e voltamos atrás para acertar as coisas. Agora, a cada tempo, o Senhor vai providenciar a cura necessária para as suas feridas e para os seus traumas, principalmente aquilo que te bloqueia, coisas do passado. Crê no Senhor que Ele tem um futuro glorioso para você. Mas vamos lá, Guerra, começar
a introduzir esses temas hoje? Eu tenho duas perguntinhas aqui, de preferência para o Cris aqui, né? Cris, esse lugar é o lugar, viu? É o lugar. É o lugar. Nós votamos aqui, foi escolhido. Foi escolhido. Uau! Ô, Cris, tem duas. Aqueles que entregam vêm primeiro e aquele que entrega tem retorno. Não é? Então, nós sabemos as verdades sobre essa generosidade, sobre entregar e vir primeiro e sobre o retorno dessa entrega. Né? Como é que você coloca isso aí? Eu entendo hoje, analisando assim pelo cenário, hoje eu entendo que essa entrega, eu posso dizer que é totalmente entregar ao Senhor. Todas as coisas e todos os seus caminhos. Né? Se entregar por completo. Agora, te fazer uma pergunta aqui. É fácil? Ah, claro que não, né? Requer um esforço, né? De sobremodo. Sim, essa com entrega certeza. para o Senhor. Afinal de contas, nós viemos de uma cultura, de uma sociedade, independente se seja ela até de crenças religiosas, em que é um egocentrismo muito grande enrustido nelas. Há um orgulho muito grande para se entregar. E nós, como seres humanos, como o pastor Rogério disse, ainda estamos sujeitos a erros. Estamos, às vezes, quando tudo que nós tentamos fazer, nós estamos sujeitos a erros. Sim, e não é fácil entregar, ou seja, não é fácil abrir mão. Um exemplo disso, eu fico imaginando Abraão com Isaac, ao subir, né, para poder fazer aquela entrega. E eu tenho... Foi fácil, não? Não foi fácil. Ele olhar para aquela criança, para o filho, porque uma promessa que foi feita há anos, e o filho ainda perguntar: onde está o cordeiro? Deus proverá. Ou seja, Abraão estava naquele processo de entrega. E ele não veio da noite para o dia. O conceito de entrega para Abraão não veio da noite para o dia. Então, entregar não é fácil. Mas, porém, no entanto, tem um retorno. Como nós dizemos, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, entregue o seu coração ao Senhor e o mais Ele fará. Abraão entregou de coração Isaac. Abraão, naquele momento, só pôde, eu entendo assim, que só pôde ter Isaac de volta, pastores, porque ele estava disposto a abrir mão. Ou seja, ele estava disposto a dar. E assim o fez. E logo o retorno da semeadura foi a provisão do cordeiro, sim, né? E tendo o seu filho de volta. E o seu coração, entenda isso. A entrega, quando Deus nos devolve algo e nunca volta normal, ou seja, o fruto da entrega, ele sempre vem extravagante. Se você quer colheitas extravagantes emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, faça entregas extravagantes. Amém. Amém. Que benção. Nós temos aqui, Guerra, uma participação, fala assim: a paz do Senhor, pastor Rogerinho, peço oração para minha mãe e para todas as mães. Amém. Agradeço a Deus por ser filho da minha mãe, Cleide Mourão. Obrigado e Jesus abençoe. Então, provavelmente é o Tiago, né? É o Tiago Mourão, que Deus abençoe você. Abençoe aí, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Tiago. Vamos para mais um item aí, Guerra? Bom, nós temos aqui, o retorno pode ser imediato, não é? Isso é tremendo, porque muitas vezes já aconteceu comigo, Deus me dá a resposta assim imediatamente, ali como a oração de Neemias, né? Aquele retorno assim que você vai, se entrega e de repente Deus te dá a resposta ou te dá o retorno rápido, ele vem imediato. Então, são uma questão de generosidade. Mas isso aí, irmãos, muitas vezes tem que estar com o coração muito aberto para você ter esse retorno imediato. E muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, a resposta de oração de Deus para mim foi rápida demais. É porque Deus conhece seu coração, o campo está preparado, você está preparado e o Senhor sabe que realmente você está pronto para entrega. E esse retorno vem imediato. Já aconteceu isso com você, né? Já, se já, né, pastor Rogério? Agora, gente gostaria que sempre fosse assim, né, Cris? Sabe o que me veio bem à memória? Eu sou adepto às coisas simples e entendo que Deus fala sobre todas as coisas. Eu me lembro uma vez que eu estava pescando com meus amigos, os amigos mais velhos, e um me contou uma coisa. Ele disse: olha, Cris, o que você plantar, saiba o tempo de colher e aguarde. Quem planta couve, demora semanas para comer. Agora, quem planta castanha do Pará, 40, 50 anos. Isso. Quem planta jabuticaba, 8 anos. Demora. Então, assim, nós fazemos a semeadura e o livro de Eclesiastes, ele diz: olha, ao semear,
não se disperse, ou seja, não fique desatento, regue. Você não sabe qual das sementes irá brotar, se é essa ou aquela, ou se ambas. É como nós dizemos, nós lançamos, entregamos, Sim. como o pastor Janinho disse, sem a intenção primária do retorno, porque afinal de contas, o que Deus analisa, eu creio que é o nosso coração, a intenção, certeza. o intuito do nosso coração. Então nós plantamos e regamos, e o crescimento vem de Deus e no tempo de Deus. Eu já participei de um dar. Algumas pessoas esperam ter muito para dar. Eu vou usar as coisas simples. Eu estava com um picolé, uma criança pediu a mãe falou que não tinha dinheiro. Eu estava muito afim de chupar um picolé, mas o meu coração disse, oferta para ela. Eu ofertei para aquela criança. Quando eu ofertei o picolé, foi até na padaria lá do lado da igreja. Quando eu ofertei o picolé, logo alguém já veio e me ofertou um picolé. E foi melhor do que eu semeei, que eu semeei um de fruta, né? Eu peguei logo um de chocolate com um coco. Mas é interessante, Cris, quando você falou a respeito de semear, jabuticaba vai ter um tempo para colher, castanha do Pará tem outro tempo para colher, couve tem outro tempo para colher. Então é muito interessante essa questão do semear e essa questão do dar, quando nós entendemos que podemos dar a várias coisas e a várias pessoas em tempos diferentes. Sim. Porque assim nós vamos garantir uma colheita todo o tempo. Constante. Então, se eu só vou semear o que eu vou colher daqui a 8 anos, de repente eu não preciso esperar 8 anos se eu posso colher couve daqui a uma semana. Amém. Então eu vou semear couve e vou semear a jabuticaba e vou semear a castanha do Pará. E isso é interessante, é quando você se entrega para projetos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E a gente precisa ter essa visão desses projetos. Deixa eu aproveitar e ler algumas participações aqui, porque, como diz o Rogerão, o negócio aqui só treme na minha mão. Bom dia, pastores. Vocês são uma bênção. Apenas quero, pastor, orações e também orientações contra o medo. Tenho medo ainda. E medo de besteira, medo do mar. Só de pensar entrando na água já fico nervoso e acaba com a paz que o Senhor me deu. Peço a ajuda de vocês. Até para dormir não estou dormindo direito. Então, Lucas Eduardo, né, DDD 98. Então, Lucas, o verdadeiro amor, como o Guerra disse, lança fora todo medo. E é verdade que alguns medos a gente precisa, né, enfrentar de uma maneira diferente, né? E creia que o Senhor, Ele pode realmente te ajudar. Agora, esse medo específico de água, veja se não há nenhuma situação, principalmente na infância, que você tenha vivenciado e que possa ter gerado esse medo em você, ok? Aqui o DDD 83 diz assim, pastores, eu guardei mágoa de uma pessoa, pedi desculpas, mas não acreditou e me chamou de falso. Como devo agir? Guerra. Nesse caso aí você já foi justificado, né? Você fez sua parte, foi lá, pediu desculpa e tudo. Agora o outro é que vai se virar com Deus aí, é ele e Deus agora. Então você fica tranquilo que no mundo espiritual você foi justificado. Não é ele ou ela? Não identifica. Não identifica, não. No mundo espiritual você já foi justificado. Então fica tranquilo que o peso já saiu dos seus ombros. Agora a outra pessoa, se ela não acreditou em você, isso aí é ela e Deus. Então fica tranquilo, alivia seu coração e pronto, tudo bem. Você já fez sua parte. Amém. Não é? A paz do Senhor, pastor, bom dia. Amo assistir esse programa, não perco. Manda um oi para nós. Sou de Alagoas, Campo Alegre, irmã Cláudia. Amém. Então, irmã Cláudia, aí em Alagoas, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Uma outra ligação aqui, DDD 31, ele diz assim, posso considerar uma profissão como um chamado de Deus? Ou chamado só tem a ver com trabalho na igreja? Tenho uma vontade muito grande em me tornar um policial civil, desde muito novo.
E isso não vem de influência de nenhum familiar, nem amigos. Simplesmente essa vontade aflora em mim o tempo todo. Posso considerar isso um chamado de Deus? Eu acho que isso tem a ver até com o tema com relação à entrega, né? Com certeza. Então, você quer comentar? Eu creio assim que você pode ser usado na profissão, naquilo que Deus te chama. Deus te chamou para pregar, você pode usar onde você está para pregar o Evangelho, não é? Então, é uma direção que Deus te dá. Agora, você tem o chamado e pode usar o chamado aonde você está trabalhando, é diferente. Você ser chamado para um evangelista e usar isso no trabalho, não é? Hoje, inclusive, nós temos uma visão daqueles que trabalham para o reino, mas fora do contexto da igreja, né? São os evangelistas de mercado, apóstolos de mercado, né? Então, nós somos chamados para ser testemunhos de Jesus aonde nós estivermos. Com certeza. E olha, se tem uma área que realmente precisa de receber luz do Senhor, é exatamente nessa área que você quer servir a Deus. Então, ali você vai ter excelentes oportunidades, não somente para evangelizar, mas para realmente testemunhar do amor e do poder do Senhor em nome de Jesus, né? Rogério, nós temos aqui, entregar nos livra do infortúnio. Se você não entregar, não poderá esperar um retorno. Então, como é que fica isso aí? Tá bem autoexplicativo, né? Com Bem certeza. assim, se você não entregar, não pode esperar um retorno. Ou seja, se você não semeou, não tem como colher, né? E isso independente do que seja na empresa. Eu vou falar nesse âmbito agora organizacional um pouquinho, com porque certeza. é onde a gente atua, como o pastor Rogerinho disse, nós podemos exercer o nosso chamado dentro da nossa profissão. E uma das coisas que as pessoas hoje mais querem são aumento de salário. Eu digo para eles, qual o momento certo de pedir um aumento? Qual o momento certo de, vou usar o termo, cobrar um benefício, um adicional, né? Eles chegam em qualquer hora, falando de qualquer jeito. Ou seja, tem que semear primeiro. Para você solicitar que algo seja melhor, você precisa ter semeado melhor. Se você quer um benefício maior, você precisa semear mais. Se você deseja ser mais íntimo de Deus, se entregue mais a Deus. Se você deseja ser mais amado, ame mais. Atitude gera atitude, né? Ou seja, entregue para depois receber. Né? Com certeza. E pode ser até reconhecido nessa entrega. Obviamente, não é, sim. Cristiano? Porque muitas vezes eu posso ser com você e falar, não, o Cristiano foi um bom funcionário e tudo, eu nem vai precisar de me pedir, eu vou chegar e vou, né, dar um aumento para ele e tal, não é? Então, reconhecer a importância dele. A importância dele. Essa entrega pode trazer o reconhecimento também. Ok. E aí nós temos uma participação aqui, o DDD 31 diz assim, bom dia, amados, a paz do Senhor. Olha, a pastora da minha igreja está com falta de sabedoria e a igreja está caindo. E ela não está percebendo. Ela é muito orgulhosa e até no altar ela age pela carne. Ela xinga todo mundo até em cima do altar. E ela disse que quem não estiver de acordo com ela nunca mais precisa pôr os pés na igreja dela. Nesse caso, o que devemos fazer? Vou deixar essa batata para você, Guerra. Votação. Bem quente. Batata pro Guerra. Está votado. Meu querido, é uma situação difícil porque ela está numa posição de liderança. Primeiro, você não pode levantar contra o líder. Então, eu acho que a melhor coisa que você faz é orar. Orar para que Deus dê sabedoria a essa pessoa, para ela, né, entender que não é assim que dirige uma igreja e não é assim que dirige um povo, não é? Então você vai para a oração, porque não tem como que você vai tomar atitude, ela já tem esse gênio, né? Se você chegar perto dela, ela vai mandar você sair da igreja, que é igual você citou aí. Então, a única saída que eu estou vendo aí é orar. Então você vai para o joelho, ora, pede Deus para dar sabedoria para ela e ajudá-la a romper isso.
não é? É o melhor meio que eu vejo aqui agora é a oração. Entregar isso ao Senhor, né? É, A entrega igual nós estamos falando, não é isso? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.